Tertúlia. Hoje é dia 9 de maio de 2017, é uma terça-feira e o nosso verbete é de número 4113. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 17 máximos. O tema de hoje, a ser debatido, é político intermissivista, da especialidade Parapoliticologia. Esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa veterana, professora Adriana Rocha, que é professora universitária, mestre em Ciências Jurídicas, doutora em Direito e estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária e docente da Conscienciologia desde 96, autora dos livros Autonomia Legislativa Municipal no Direito Brasileiro e Estados, de 2001, e professor de Direito e professor reflexivo, de 2013. E ela é tenepsista desde 2008. Agora vamos aqui na definologia. O político intermissivista é a consim, homem ou mulher, ex-aluna de curso intermissivo pré-ressomático, com lucidez e discernimento sobre a proex pessoal de exercer voluntariamente função pública, de maneira cosmoética, em prol da instalação do Estado mundial. Agora, aqui na pensenologia, holopensene pessoal, político, cosmoético. A reurbanização do holopensene político. O mater pensene parapolítico, cosmoético. E aqui na fatologia, o poder intrafísico temporário obnubilando o intermissivista. A proposta de sistema de governo cosmoético. O uso correto da máquina administrativa. O exercício da política cosmoética na condição de estágio para a instalação do Estado mundial no planeta. A cognópolis enquanto proto-Estado mundial. A necessidade de outras aberturas de caminho para o Estado mundial. A adaptabilidade consciencial às circunstâncias intrafísicas. Os riscos de desvio de proexis, o jogo de cintura cosmoético, a diplomacia, o poliglotismo, o combate à corrupção do jeitinho brasileiro, a recuperação de cões, colaborando com o exercício do poder consciencial, o autoexemplarismo cosmoético, promovendo o abertismo às neoideias, a potência aglutinadora cosmoética, a cosmovisão orientando as decisões cosmoéticas, a Reurbex. Agora, aqui a gente chama a atenção que essa fatologia ela tem 35 linhas, o que configura aí um máximo para o verbete, né? Mostrando aí um padrão de qualidade aí da abrangência dos temas. Agora, na parafatologia, as inspirações extrafísicas cosmoéticas, a comunex interludium, as retrovidas no regime de Estado absolutista, influenciando anacronicamente os posicionamentos atuais. A autoconscientização multidimensional quanto aos parafatos, determinando as decisões políticas. O autoparapsiquismo lúcido, na condição determinante da concessão cosmoética. E aqui no detalhismo também a gente chama a atenção que tem 28 seções, também configurando um máximo para a divisão detalhismo. Agora, aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos concessão cosmoética, consciência cosmoética, consciência política, poder, proto-Estado mundial. E aqui na frase enfática, o político intermissivista, pioneiro na função, deve ser autoexemplarista cosmoético, em prol da instalação do Estado mundial em planeta ainda dominado pelas consciências reurbanizadas. E aqui na questionologia, você busca atuar hoje, aqui e agora, de modo concreto, no sentido de viabilizar o projeto parapolítico da sociedade mais interassistencial? Já consegue colocar em prática, na SOCIM,
o aprendizado do CI com vistas à instalação de holopensene cosmoético universalista? E na bibliografia específica, nós temos uma fonte bibliográfica. Muito bem. Uma mega análise agora, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Maria Zela Padilha e Marilene Raganin. Estadista, cidadão, corrupção, probidade, honestidade, cosmoética, intencionalidade, governo, doação, acumpliciamento, campanha, eleição, debate, argumento, liberdade, infiltração, transparência, opinião, politicologia, parapoliticologia. Muito bem. Professora Adriana, vamos então aqui entrando no verbete, mais nos debates agora. E antes disso, a gente gostaria de ouvir as suas colocações sobre as principais motivações para escrever esse verbete, alguns bastidores que você queira comentar. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui novamente falando de um verbete, né? Quero agradecer, antes de mais nada, a equipe da Enciclosapiens, que eu venho acompanhando aí a escrita de verbete pessoal, né? Vocês estão cada vez melhores, né, no acompanhamento do verbetógrafo. Então, dá um apoio muito positivo para nós escritores, né? A gente muito agradece. Legal. Então, o histórico desse verbete é bem interessante, né? Porque depois, eu vou fazer uma retrospectiva assim, de trás para frente, né? Porque o que aconteceu? Depois que eu escrevi, que entrou no trâmite, tudo certo, aí eu fiquei lembrando assim de ações pessoais, profissionais, né, de formação mesmo. E aí eu falei, nossa, tem sentido realmente eu querer escrever esse verbete pela experiência, assim, nessa vida que eu comecei a recuperar alguns detalhes. Então, eu vou contar sucintamente, tá? Então, assim, como você falou, eu fiz o meu mestrado em Direito Público. Então, a minha docência na faculdade, ela sempre foi direcionada para a área pública, né, direito constitucional. Então, assim, para quem não é do direito, né, são especialidades dentro da ciência jurídica que trabalham com essa coisa do pensar, do refletir sobre como o Estado atua, né, como é que é a evolução do Estado, enfim, né, Constituição, a relação entre os Estados, internacional. Então, sempre foi nessa linha, né, não foi focada na linha da relação entre os particulares, né? Muito raro. E a minha docência veio desde 95 nessa área. Aí eu fui fazer o doutorado. A minha proposta de tese de doutorado, ela começou na Argentina, que eu ia fazer, em princípio, na Argentina. E o título da proposta de tese era Auto-incorruptibilidade na administração pública. E foi aceito, estava entrando, estava fazendo, aí mudei o rumo da prosa, né? E aí falei, não, vou fazer aqui no Brasil mesmo, por causa de certificação, etc. Aí entrei com a mesma proposta na Federal de Santa Catarina. Também foi aceito, né? E a ideia era trabalhar isso. Era a reciclagem, a partir da reciclagem de uma postura íntima do governante, né? Ele sendo mais ético, mais cosmoético, isso iria contaminar o Estado. Aí eu falei, tudo certo, né? Tá, visão, né? Monovisão até então, tá dentro da minha linha profissional e tudo mais, vamos indo. E aí, aqui em Foz, em 2005, eu apresentei um projeto para a prefeitura, porque uma amiga chamou para poder organizar um projeto voluntário de estruturação. Deixei lá em 2005, né? O professor Valdo, na época, viu, achou muito interessante. Não, vai, aquela coisa do professor Valdo, vai dar força, né? E tal, tarará. Aí, então, dia 13 de fevereiro desse ano, aí que entra no verbete. Em 13 de fevereiro desse ano, na verdade era 14 de fevereiro, porque foi na madrugada, né? Eu tive uma projeção, eu estava semilúcida, e aí eu identifiquei assim, uma equipe de amparadores, né? Tinha uma consex, me parecia masculina, e aí estava lá, aquela energia, né? Tudo certo, toda feliz, bem estável. Eu não estava pensando no assunto, então acho que é isso que é interessante, porque o meu foco mental estava em outras coisas, né? Era trabalho de IC, etc., né? Aula, preparação de aula e tal, não estava pensando em nada de questão de doutorado, de política, etc. E aí tive uma projeção, estava semilúcida, identifiquei isso, e, de repente, aqueles jatos de energia no frontochakra, né?
e a imagem na tela mental. Político intermissivista. Político intermissivista. Falhou não? Aí, tá indo? Aí eu falei assim, nossa, que ideia boa, realmente faz sentido, né? Então estava só assim. E aí, intensificação do jato no frontochakra, político intermissivista, título de verbete. E aí voltei para o corpo. Aí eu falei, nossa, que ideia boa. Aí anotei, voltei a dormir, tarará, fui fazer minhas coisas, acordei, fui conversar com o digníssimo professor Regson, né? Professor Regson, olha que título de verbete interessante. É mesmo, faz sentido. Tá? Aí, vamos então para o fluxo. Falei, então, veio a ideia, né? Eu tenho como princípio pessoal valorizar o mínimo que for de experiência extrafísica que eu tenha, né, saudável. Falei, vamos lá, vamos correr atrás, vamos ver. Aí vamos entrar no fluxo intrafísico. Aí fui no site da Enciclosapiens, fui ver lá aquela série, né, de proposta de definições de títulos em andamento. Falei, não tem. Aí vamos ver os verbetes que existem. Isso tudo foi, assim, numa manhã que eu fui procurar. Aí fui ver lá os verbetes que tinham. Aí olhei lá, político, não sei o quê, não tinha nada parecido. Eu falei, parece que realmente não tem, ninguém pensou no assunto. Aí fui escrever uma definição, né, sinonímia, antoniomiologia, e mandei lá para o e-mail oficial, né, lá de vocês, né, torcendo que fosse aprovado, né, porque assim, nossa, tomara que entenda a ideia, né. E aí foi legal que aprovaram, foi aprovado. Eu enviei essa proposta, a projeção foi dia 14, enviei a proposta dia 19 e enviei o verbete dia 5 de março, né. Pronto, assim. E aí, quando eu comecei a escrever, eu falei, nossa, amparador é inteligente mesmo, né? Eu vi que eu tinha todo o conhecimento que eu tinha adquirido, né, nessa vida em relação ao aspecto profissional. Você nem se dava conta. Eu não me dava conta de jeito nenhum. E a gente estava dando curso na Cosmoetos essa semana de profilaxia das autocorrupções. Aí a gente estava falando da hipomnésia, né? Falando assim, não, tem que ter hiper, né? Mnésia, ou memória ampliada, porque olha quanto a gente tem, né? Todos nós temos de experiência, de detalhe que a gente de repente não valoriza, e isso vai ser útil, né? Então foi mais ou menos assim. Acho muito interessante essas experiências, esses empurrões que a gente recebe dos amparadores, geralmente intra ou extrafísicos, né? Porque a gente percebe aquele conceito da gente viver em geral em subnível, né? Porque a gente, às vezes, não se dá conta do cabedal cognitivo, enfim, de conhecimentos que a gente tem sobre determinado assunto que a gente tende a banalizar, não valoriza e deixa passar, não faz atalhos com ele, né? Então, é bem interessante esse depoimento. Agora, Adriana, vamos lá, então. A gente tem já uma pergunta de uma teletertuliana, no caso, ela é de Niterói, na seção Neossinapsologia, lá na página 3. Você poderia aprofundar sobre a criação de neossinapses da abnegação cosmoética? É a última, né? A criação de neossinapses da abnegação cosmoética. É muito interessante mesmo, porque vamos ilustrar aqui o intermissivista, né, que ressoma, nós, né? Nós todos aqui que nos consideramos intermissivistas. A gente tem aquele período que vai trabalhando para recuperar cons, né? Seja em que área for que o intermissivista vá trabalhar. Então, a gente conhece os cursos, né? Aí vai lembrando do neologismo, vai se aprofundando na vivência do neologismo, vai identificando, vai falando, aí vai observando qual vai ser a linha de proexis, qual vai ser o foco, né? Isso requer o quê? Né? A recuperação de cons. Então, dependendo da fase da vida, o intermissivista ele ainda está muito assim obnubilado pela mesologia, né, pela genética. Então, a sinapse cerebral ela ainda não está totalmente, né, coerente, coadunando com a parasinapse, né, do que ele aprendeu ou reaprendeu no curso intermissivo. Então, precisa ver essa interface, né, vamos dizer, entre paracérebro e cérebro, para ele poder ajustar a informação, suplantar, às vezes, até a mesologia e recuperar. Aí ele conhece o conceito de cosmoética. E aí ele vai entendendo, poxa, acende aquela luzinha. Comigo foi assim, a senha intermissiva na Conscienciologia foi a palavra cosmoética.
professor Valdo gostava de falar, né? Qual é a tua senha intermissiva? Qual é aquela palavra da Conscienciologia que te chamou a atenção, aquele conceito que te chamou a atenção para você, né, poder assumir o curso intermissivo? Então, a minha foi sempre cosmoética. E aí você entende o conceito de cosmoética, vai vivenciando, vai observando as ações. E quanto mais, a gente está vendo isso muito lá na Cosmoethos, né? Quanto mais a gente reflete, vai observando as nossas condutas morais, né, que, na verdade, são as nossas condutas cosmoéticas, perante todo esse conceito cabedal da Conscienciologia que a gente tem, mais a gente vai aprofundando no que é realmente essa tal da vivência da autocosmoética no nosso dia a dia. Então, essa neosinapse, eu acho que tem muito a ver com isso, entendeu? De você começar a ampliar o que é essa vivência cotidiana desse conceito na realidade de hoje. Aí você amplia isso. Aí você começa a ter acesso à holomemória das vidas passadas. Aí você começa a ter que compreender essa conduta cosmoética de hoje com a conduta lá em outra vida, passadão. Como é que isso agora reajustou? Então, isso requer nova sinapse, né? Tanto para a compreensão quanto para a vivência, etc. Está ótimo. Posso? Claro. Professora Adriana, parabéns pelo brilhantismo, pela coragem, pelo parapsiquismo de ter pego a ideia avançada, né, de tudo aí que você já sabe. Estou cheia de perguntas. A primeira é a sinergismologia, na página 2, lá embaixo. O sinergismo direitologia, paradireitologia, cosmoeticologia. Obviamente, você já sabia que eu ia fazer pergunta sobre esse sinergismo. Obviamente, eu vou falar dentro do contexto da política, né? Como poderia o político intermissivista ter essa vivência desse sinergismo, já que a gente sabe que a paradireitologia e a cosmoeticologia são especialidades avançadíssimas, talvez as mais avançadas da Conscienciologia. O direito, ok, né? É fácil. Mas essas duas outras eu vejo assim bem complicado. Como é que seria isso? É um desafio muito gostoso para quem se predispõe a atuar aí na área como político intermissivista. O que a gente percebe? Quanto mais a gente vivencia, tem relação com o que eu acabei de falar, né? Quanto mais você vivencia, você vai adentrando em ambientes, né, patológicos, em que você tem que instalar, né, um holopensene saudável, homeostático, para poder ver qual a melhor maneira que você vai atuar naquele ambiente, de acordo com esses conceitos que a gente tem, é um desafio a todo momento. Então, esse sinergismo, ele, nessa área especificamente, você tem lá que atuar dentro da lei, né? Você atua na função pública, sabe bem como é que é esse desafio, né? É bem interessante. Então, você tem a legislação, principalmente quem atua em função pública, né? Não só o político intermissivista, mas qualquer pessoa que atua no Estado. Agente público ou servidor público. Agente público, agente político, servidor público, que é seu verbete, né? Então, ele é obrigado a atuar de acordo com o que a lei fala. Então, é o contrário da gente. A gente é assim, né? A gente faz ou deixa de fazer desde que a lei não proíba. Se a lei diz que é crime, a gente não pode agir. Então, fora isso, a gente tem liberdade, vamos dizer. A liberdade de quem está lá, isso está dentro da direitologia, né? A liberdade de quem está dentro do Estado, ela é estabelecida pela lei. Então, só pode agir o que a lei diz que pode fazer. E aí começa a entrar a flexibilidade cosmoética e a vivência de você adequar o que a lei permite você fazer, com o que você percebe, né, das paraleis, que aí entra a paradireitologia, né, com os princípios do paradireito, que é essa relação do próprio agente, né, com o cidadão, do próprio agente com os outros colegas, como que ele vai fazer a modificação de atuação do Estado, uma série de condições. Aí ele tem que adequar o que ele pode fazer na lei com essas paraleis e com a autocosmoética, com os princípios da cosmoética. Então, é um desafio bem interessante. A gente tem um pouco assim, fazer um paralelo, mas para encerrar, para você poder falar, né? Tem um paralelo na experiência do CIAJUC, né? Eu voluntariei muito tempo lá no Conselho Jurídico da Unicim, e essa coisa de você usar o melhor, na verdade é assim, você usar o melhor que a lei te oferece, né? Você conseguir utilizar
os aspectos positivos, homeostáticos, traforistas, saudáveis da legislação intrafísica, para que você possa, né, adequar esse respeito ao direito intrafísico e o respeito à cosmoética ao paradireito. Né? Uma coisa muito forte que eu pensei aqui, assim que eu cheguei, eu já tinha lido seu verbete, quando eu vi esse sinergismo, foi na questão da recomposição, que o político intermissivista ele está lúcido quanto à recomposição que ele está fazendo com milhares de pessoas. Obviamente, ele deve ter lucidez também quanto às suas retrocognições, e aí ele tem um facilitador, né, que é os aportes do curso intermissivo, a lucidez no intrafísico e saber exatamente no grupo em que ele está inserido. Isso aí eu achei espetacular. E uma outra coisa que eu queria que você comentasse... Antes de você fazer outra pergunta, posso complementar aí? Né? É a exemplologia. Estou falando do sinergismo ainda. Você quer falar da exemplologia? Não, então eu ia falar da exemplologia também. Então, fica à vontade. Então, estamos no fluxo. É que eu acho que, também, só para completar, que o intermissivista lúcido, o político intermissivista, é a consciência que vai plantar a primeira semente do Estado Mundial. Eu não vejo outro político com esse gabarito. Essa é a ideia central que eu penso, né, que eu interpretei pela inspiração do verbete. Por quê? Por isso que está na frase enfática. A frase enfática tem lá, o político intermissivista pioneiro na função. Porque tem sempre alguém que vai começar o trabalho, né? E esse pioneiro, o pioneirismo, né, empreendedorismo, né, consciencial, cosmoético, etc., sempre tem um contrafluxo muito grande, porque é a primeira, né, experiência lúcida. Então, o grande norte aí, que a definição está na exemplologia, está na frase enfática, é que esse político intermissivista ele agora está lúcido, né, e com discernimento do papel, né, do epicentrismo de atuar lá na função pública. Então, por isso, quando você perguntou, que é da recomposição grupo K. Por isso que na exemplologia você tem lá, né, o júnior e o sênior. Não significa que o intermissivista, o político intermissivista, que ele viu que o papel dele da programação existencial é essa, né, e assume essa programação, que ele seja júnior, que ele seja a primeira vez que ele esteja fazendo isso. Ele já pode ser sênior, né, já é elder, vamos dizer, dentro da política pelas outras vidas, só que ele é pioneiro porque nesta ele recuperou cons, ele está lúcido e ele vai bancar a proexis dele, né? Por isso que está lá. Então, quando a pessoa for ler a exemplologia, é interessante ela ter essa adequação da definição com a frase enfática e com essa noção que vocês, foi bom você lembrar que está trazendo. Né? Então, Adriana, só quero primeiro parabenizar, está muito bacana esse verbete, e dentro disso que vocês estão discutindo, me chama a atenção a questão que você colocou na fatologia, nem vou falar a linha porque está no meio, mas é a questão da ficha limpa, a ficha limpa do candidato, que hoje está na moda, a ficha limpa nasceu de uma iniciativa popular, se não tivesse tido a iniciativa popular, nós não teríamos a lei. Hoje a academia já está mostrando que a lei está se enfraquecendo, porque o próprio Supremo está criando várias aberturas, aí, né, várias lacunas, para possibilitar que candidatos que não sejam tão limpos assim participem da questão política. Mas eu queria colocar o ponto da paraficha limpa. Paraficha limpa, que é a ficha evolutiva pessoal. Então, a minha pergunta para você é, você acha que qualquer intermissivista pode ser político voluntário? A gente pensa parecido, né, doutora Carla? Aqui, ó. Eu marquei... sei que você pensa, mas é bom a gente debater, não, que vai que a gente está pensando errado. Eu gosto do debate, é isso aí. Ó. Eu mesma marquei a ficha limpa aqui, ó, ficha limpa, desarmando qualquer tentativa de difamação, calúnia ou injúria, né? Porque a gente vê que as campanhas, né, políticas, de um modo geral, não só no Brasil, no mundo, né? Quando o debate começa a ir para um lado que o oponente, entre aspas, não gosto dessa palavra, né? Mas o oponente, ele é oponente, né? Mas que ele começa a ver que não tem onde desconstruir o argumento, a estrutura, a proposta, etc., começa a atacar a pessoa. Então, ao invés de argumentar pela ideia, né, aquilo que a gente fala, vai argumentando, né, para atacar e derrubar a conduta, a postura do pessoal. E aí, a ficha limpa do intermissivista lúcido, que assume, é justamente isso que você está falando. É a ficha limpa e a FEP. A FEP é a que comanda a ficha limpa. Então, assim, a ficha limpa reflete a FEP.
Aí entra no que você está falando, né, Marlene? A direitologia, paradireitologia e cosmoeticologia. Aí foi interessante. Você sabe que eu gosto de falar, advogado gosta de ouvir o tom da própria voz. Então, mas espera aí. Deixa eu falar um pouquinho mais. Faz parte do serviço. Faz parte do serviço. Então, coincidentemente, a gente está fazendo atividade lá na Cosmoética, que é a oficina que a gente está debatendo textos, né, de cosmoética, propaganda, professor Rexon, né, coordenador geral. E aí, a gente vem numa sequência desde julho do ano passado. Então, a gente optou para começar pelos capítulos do professor Valdo 700, reler. Aí, reler tal, que tem a ver com a recuperação de cônjuge, com outro momento, sobre cosmoética, né? Então, cosmoeticidade é um outro momento, outra experiência, maturidade. Então, parece que a gente não leu nunca, né? E aí, coincidentemente, semana passada foi o capítulo 576, que o título vou ler para quem quiser reler, Teática da Catarse Cosmoética Consciencial. O professor Valdo era detalhista, né? Ele vai falando, né, de um crescendo quando a pessoa identifica a cosmoética, quando ela vai recuperando os cons, e ela vai vendo, recuperar a holomemória, aí vai vendo a responsabilidade dela perante os grupos extrafísicos, o grupo intrafísico, nós, colegas intermissivistas. E aí a gente sabe que a programação existencial ela não é só de uma vida, né? Ela vem numa sequência. E aí lá no final ele fala do estado mundial também. Ele fala assim, a catarse ela vai gerar o quê? A pessoa identifica a cosmoética, ela faz uma reciclagem, ela vai fazendo uma organização íntima, a FEP dela está com mais saldo do que débito, então ela está mais equilibrada. E aí ela pode, então, adentrar lucidamente nesse ambiente patológico para fazer o quê? Começar a instalar o Estado mundial. Então, é interessante que ele fala ali, né? Você vai contaminando o Estado, o poder público, o poder político, a partir dessa. Ele fala ali, ó, só vou ler esse pedacinho, reconstrução, ó. Sobrevém a instalação do lento exercício de reconstrução moral e ética da função pública, do Estado e da SOCIM, então predominantemente patológica. Então, ele vai atuando não como compressor. Então, a ficha dele fala, não, agora você tem lucidez e tem bagagem suficiente para poder atuar aí. Concordo com você. E aí fica exatamente a conclusão, o sinergismo, direito para direito, política para política. Exatamente. É um sinergismo total, que vem do multidimensional para cá, e não daqui para lá. Exatamente. Eu concordo, a ficha limpa é reflexo de uma ficha evolutiva pessoal. Da paraficha. É a paraficha. E aí é interessante assim, que a pessoa que está com essa ficha evolutiva realmente limpíssima, ou limpa, né, com saldo, que já pode entrar aí, a pessoa ela fica tranquila, né, em relação a adentrar nesse aspecto patológico. Não tem estresse negativo ou grandes, né, crises existenciais em relação ao exercício da função aí na área, porque ela já viu que tem cabedal, que tem possibilidade, a ficha está ali, está tudo certo. A crise foi antes, depois eu falo do Platão, porque tem a ver com a frase do Platão. Adriana, parabéns pelo verbete, pelo tema, e também por trazer esse tema a debate, nos ajudar, né, a maturar mais essa ideia da questão política, partidária, dentro da comunidade, que para nós é uma coisa nova, né? A primeira vez que a gente teve essa experiência, então é legal a gente ampliar esse debate. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que na sinergismologia, é na última linha mesmo. Queria que você me ampliasse o que você pensou quando você colocou e quais seriam as suas opções, né, da questão do sinergismo, da coerência persistente entre projeto, planejamento e consecução. Como que você acha que, né, se daria isso? O verbete é interessante, ele vai todo amarrado, né? Vem da ficha limpa, vem da tranquilidade da pessoa em adentrar nesse ambiente para poder começar a instalar o Estado mundial. A gente tem que lembrar, né, que o político intermissivismo, vamos dizer, ele é o líder, né, com a ficha limpa, mas ele tem que trabalhar em equipe.
né? Então, ele tem que começar a se organizar, ser um catalisador cosmoético para que a equipe também comece a entrar nesse fluxo holopensênico, homeostático, cosmoético, etc. Então, é um sinergismo, né, que ele vai tendo. Por isso que tem o projeto, planejamento e consecução, que ele está planejando não só, ele tem um projeto não só de realização da ProEx pessoal, né, mas como ele é um agente do Estado mundial, tem a Max ProEx grupal também. Então, tem que ficar de uma maneira isenta em que ele consiga, né, vislumbrar, né, o todo com o individual. Então, ele tem que observar, poxa, qual é o meu projeto? Não só o projeto intrafísico, né, de reestruturação de funcionamento da área estatal que ele vai estar, não sei se é prefeitura, se é governo do Estado, né, presidente do Brasil, do presidente da Inglaterra, né, primeiro-ministro, né, na verdade, né? Pública, né? Função pública. A gente tem que ampliar isso aqui para o planeta, né? Então, assim, ele tem que ter um projeto, ele tem que saber quais são as dificuldades, quais são os problemas que existem ali onde ele vai entrar, né? Quais são os aspectos que já são positivos, porque tem o continuismo também. Aí que vem a questão do objetivo do trabalho, que ele está lúcido com discernimento, acima do partidarismo. Porque não interessa se o gestor anterior era de outro partido, ele precisa se filiar ao partido, porque é uma exigência ainda, infelizmente, que a lei coloca. Só que as questões partidárias, ali de ideologia partidária, isso para ele é secundário. Secundário até certo ponto, porque tem uma ideia principal. E aí ele vai conjugar isso no projeto. Aí ele vai olhar a gestão anterior, a gente fala isso em direito, né, que o ideal do chefe do executivo, se a gente está falando do chefe do executivo, é ele dar continuidade às ações boas do anterior, né, e consertar o que ele acha que está equivocado. Não interessa quem estava lá, né, porque ele não é ele ou o partido dele que está atuando. Na verdade, ele está lá para ajudar a gente, né, que não está lá, o cidadão. Então, esse projeto, esse planejamento, essa consecução, primeira coisa, ele tem que olhar por aí. Fazer o levantamento, que é o que a gente fala, dos trafares e dos trafores que existem, dos problemas, das dificuldades e dos aspectos positivos. Não, isso aqui acho que dá para manter, isso aqui está legal, vamos dar um upgrade, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Isso aqui está errado, tem que consertar. Aí faz esse levantamento, planeja o que ele vai fazer. Aí vem a hora da consecução, né? Vamos ver se, no caso do chefe de executivo, se ele foi eleito, agora vamos colocar em prática. Aí, na hora que ele coloca em prática, ele tem que, novamente, fazer uma outra análise. Ele vai ter que fazer essa convergência novamente, esse sinergismo, porque na hora que a gente coloca em prática, é que a gente vê também outros aspectos que a gente não tinha noção, né? E aí, montando a equipe com os trafores, é isso que é interessante. O intermissivista lúcido, aí, o político, ele consegue identificar o trafor, não interessa para ele, né? Isso não é o prioritário, se é da área A, da área B ou da área C. Se a pessoa realmente, que é o que o orientador evolutivo faz com a gente, né, o amparador. Gente, você tem esse trafor, você tem esse megatrafor, estamos precisando dele aqui nessa área. Ele consegue montar a equipe e, né, catalisar todo mundo, fazer uma convergência para que todo mundo ajude nessa consecução. Agora, você já imaginou? Que legal, vou encerrar, você está com o papel na mão. Já pensou que legal, que interessante, na hora que você tem essa pessoa e nós demais intermissivistas que gostamos dessa disciplina, né? Porque nem... Aí vem o Platão, todo mundo falando do Platão. Fazer um contraponto? Mas só encerrar, André. Aí você tem esses outros colegas que também gostam da área, gostam do assunto, se identificam e vê que tem papel na ProEx. Aí você faz uma convergência de holopensênico cosmoético, saudável, né? E aí você vai contaminando. É o capítulo. Antes de Fala, aprofundar André. no Platão, que eu acho que é importante você falar sobre isso. A questão não seria mais fácil para um intermissivista, por exemplo, no caso de vocês que fizeram advocacia, que de alguma maneira estão apropriados do processo da lei, da Constituição, ou seja, das regras, né? Porque às vezes a gente só sabe que às vezes o político, que pelo menos a pessoa que está entrando na política, ela não tem essa formação.
certo? Ou seja, não entende das regras, pelo menos a escola não leva isso, não é isso? Ou dentro do processo democrático, a pessoa, isso, se a pessoa não for advogada, ela não é preparada para tal. E aí o que a gente vê hoje? Que do ponto de vista da multidimensionalidade no Brasil, tem um juiz, Sérgio Moro, que meio que está tomando ações que, teoricamente, um político intermissivista de ponta deveria tomar, vamos dizer assim. Tentar consertar, tentar puxar para o lado moral, tentar puxar para uma verdade relativa de ponta. E aí você vê justamente o lado que o pessoal fala da judicialização, né, da democracia, ou do governo, determinante nesse momento da nossa sociedade. Como que você vê isso? Dá tese de doutorado, olha lá. Vai lá, cara. Lani, depois você quer complementar? Eu vou voltar. Quer ser antes ou depois? Pode responder, depois eu volto. Ô, André, você está me lembrando aqui, vou puxar lá na principiologia, não, é na... Onde eu falei ali do agente político... Ah, é isso sim. Voluntariologia, tá? É a última frase. Ó. O voluntariado se expandindo aos agentes políticos, agentes públicos e servidores públicos. É o que eu estava falando antes, tá? Então, assim, você comentou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, eu não sei, eu não tenho a FEP dele, tá? Eu tenho, assim, estou observando as ações dele aqui no Intrafísica, é um cara de posicionamento, né? Ele é um magistrado, então, ele é um agente público. Ele não é agente político, porque o agente político, pela lei, são aquelas pessoas que atuam no Estado, né, mas que têm algum cargo eletivo e é temporário. Então, é o caso das pessoas que são eleitas, né? Vereadores, né? Prefeitos, governadores, secretários. A questão assim, mas não seria Eu mais... Eu estou chegando lá. Sim, tá. Peraí. Fala. Não seria mais estratégico, por exemplo, sólido do ponto de vista da ação, né, mais assistencial e assertiva, e por esse viés, por exemplo, ser um excelente juiz, pegar ali fazer esse caminho, não seria menos tortuoso do ponto de vista do intermissivista? Depende do intermissivista, porque aqui, pela definição... ele vai instalar o Estado Mundial, gente, olha lá, ex-aluno exercendo voluntariamente função pública. Então, essa função pública abrange os 3 poderes, é essa que é a ideia, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Então, se você pensa em Max Proex grupal, né, aquele que está com o holopensene da política e da parapolítica, né, direito... a diplomacia, seja lá o que for, o ideal, vamos dizer, né, no mundo do Estado Mundial mais avançado, é que você já tivesse as infiltrações cosmoéticas atuando em todos eles. Então, nos 3 poderes. Então, por isso que eu estava falando do agente público, do agente político. A gente já tem hoje intermissivista atuando como agente público. Né? Quem é funcionário do Estado, seja secretário de saúde, seja médico em hospital público, né? Seja psicólogo, seja lá o que for, se ele começa a ter lucidez dessas frentes de trabalho que você está comentando, ele pode se encaixar aqui no sentido amplo do verbete. E no judiciário, Adriana, a gente tem também. E no judiciário temos desembargador no Estado do Rio Grande do Sul, que é intermissivista. A autora do verbete agente público cosmoético trabalha no Tribunal de Contas da União e trabalha na Lava Jato atualmente. Exatamente. Então, assim, a gente já tem vários Nós temos uma colega que é agente pública, aliás, é servidora pública, ela escreveu um verbete chamado Agente Público Cosmoético e ela foi convidada há 20 dias a atuar na Lava Jato. Ela está no Tribunal de Contas da União. Exatamente. E atualmente vai ser voluntária da Juriscons também. Não ia deixar de fora, né? Por isso que eu quis falar do agente público, agente político e o servidor, e eu botei lá no verbete, porque às vezes não está caindo a ficha dessas pessoas, que no sentido amplo ela é uma política intermissivista. Né? Mas ela pode estar com lucidez ou sem lucidez. Então, assim, é interessante, porque na hora que você observa que tem... Quem atua com poder público, não interessa se tem o verbete da Marlene, servidor público, né? Ou agente público, agente político, ele tem que olhar
sugiro olhar com amor e carinho e refletir sobre o verbete, porque ele já pode ser um infiltrado cosmético. O pioneirismo aqui, eu acho que é da abordagem, é porque no Poder Executivo a gente não tinha, assim, vamos dizer, identificado alguma coisa, ninguém ainda, né? Tivesse. Então, aí que entra o pioneirismo. Então, assim, parece que as frentes elas já estão acontecendo. A pessoa agora tem que ter mais lucidez ou menos lucidez, né? E aí focar em uma área que ainda não estava totalmente. Só um pontinho, né? Só para lembrar também que, muito provavelmente, quem hoje é advogado já mexeu com política e vice-versa. Porque a política, ela pressupõe uma análise, e a lei é a síntese dessa análise. Quanto mais política, quanto mais político a pessoa foi, mais ela tem condição de chegar nessa síntese que é a lei, que são os costumes, que são os anticostumes que têm que ser transformados. Então, eu não acho que seja excludente, não. A gente tem que pensar na FEP. Então, talvez a pessoa ou as pessoas que vão exercer essas funções, elas já tenham sido políticas no passado, ou políticos, e tenham sido magistrados, ou não também, porque eu me lembro muito bem que o professor Valdo não falou só sobre o político voluntário, ele falou sobre o magistrado voluntário. Eu me lembro muito bem, porque eu fui lá perguntar para ele, falei, professor, mas nós, nessa vida, ainda vamos ter que fazer concurso para magistratura? Porque se for, fala logo, porque a gente tem que se preparar, né? Sei lá, ele já estava se preparando para dessomar, vai que, né? Aí eu lembro que ele deu uma orientação específica para o meu caso. Ele falou assim, no seu caso, você já foi, não precisa mais da magistratura. Da magistratura. Já tinha pago o meu pedágio na magistratura. Isso eu já sabia mesmo, né? Então, essa questão da política e do direito vão caminhar sempre juntos. Então, eu acho que está certo o que você falou. Eu não descarto nenhum jurista na política como intermissivista. E lembrando que, no passado, essas divisões que a gente teve hoje, né? E o que funciona hoje, a estrutura é Montesquieu, né, John Locke. Depois, lá na antiguidade, e tal, era misturado, né, o jurista, o político. Só para finalizar, eu vou passar, professora Dulce. Fica à vontade, você é verbetógrafa. Vontade de falar. Estava assim, voluntariado estatal, que é isso que você está falando, cara. São uma série de artigos que eu fui publicando em 2004, 2005, quando eu cheguei em Foz, no jornal aqui do Paraná. E a primeira ideia era essa, voluntariado estatal, que está no verbete também. Por quê? A ideia dessa contaminação positiva, infiltração cosmoética, começa por aí. Nós, intermissivistas, que temos o vínculo consciencial, né? Começar a exercer esse vínculo consciencial nessas esferas do poder intrafísico. Por isso, na fatologia está lá, né? O vínculo consciencial extrapolando as instâncias conscienciocêntricas, né? A comunidade aqui conscienciológica, etc. E aí, vamos dizer, o magistrado vai lá, ou o desembargador está atuando, né? O cara lembra que é intermissivista. Aí, como é que ele vai ser voluntário se ele não pode? Ele tem que receber, né? Vamos supor. O ideal lá para frente são estágios, né? Se ele precisa, doa parte do salário. Né? Ele já começa a fazer o exemplo. Adriana, você colocou até você fez uma colocação aqui no item transição, lá na página 6. E tem uma pergunta justamente sobre isso. A teletertuliana... Posso só concluir aqui rapidinho? Pode, mas peraí, um monte de advogado. Peraí, vamos por partes. Pode que ela está na fila, eu estou incomodada. Já perdeu. Tu quer responder? Responde, então. Não, é que ela estava no meio. Mas aí eu continuo. Justamente sobre esse problema de receber. Mas eu posso ou não continuar depois, pode deixar. Não, então, só a minha pergunta era, que todo mundo já esqueceu, né? Era na sinergismologia, o tal do sinergismo da coerência persistente entre projeto, planejamento e consecução. Então, eu entendi sua resposta, agora eu vejo que o grande desafio é a questão da coerência, né, que você falou aqui, coerência persistente nesse jogo todo, de ver todo esse bastidor, né, tanto intrafísico quanto extrafísico, para chegar a uma consecução cosmoética do negócio. E aí eu vou só linkar com uma coisa aqui, que, como fala de coerência, né, e cosmoética, você, na codigologia, se você puder ampliar um pouquinho para ajudar a gente, a primeira linha, o Código Pessoal de Cosmoética, fundamentado no detalhismo teático dos princípios cosmoéticos, né? Como que seria isso na personalidade, né, do político intermissivista?
Concordo com você. Eu esqueci de falar da persistência que eu ia falar, Exatamente. que é aquela coisa que o professor Valdo colocava, né? Perseverante, vai. Só que essa linha, é lógico que ela vai diminuindo os altos e baixos, né? Enquanto nós não formos conscientes livres, nós estamos, né, passíveis de erros, né? O importante é assim, desdramatizar os nossos erros e aí a gente, errei, então vamos em frente. Essa é a persistência, né, em relação à cosmoética, à vivência. A gente fala isso muito lá na Cosmoethos. Gente, quanto mais a gente vai evoluindo, mais vai diminuindo os erros, né, até chegar à condição de consciência livre. E aí, você falou lá no CPC, eu acho que tem a ver com isso. Entendeu? Então, a gente está fazendo um trabalho lá na Cosmoethos de detalhamento e sistematização dos princípios cosmoéticos. Já temos mais de 80, 90, 100 e poucos, né? Com várias categorias. Porque o professor Valdo ele foi colocando, né? Mas ele não falou, isso aqui Você vai escrever o verbete. Né? E tem o verbete, isso é o próximo. Já fazendo propaganda, princípios cosmoéticos, que é o próximo verbete. Tá? Então, assim, é nesse sentido. Por isso que é teático, no detalhismo. Porque às vezes é fácil a gente falar, dar opinião, etc., mas na hora que a gente está vivenciando, é que a gente fala muito lá na Cosmoethos, né? Onde é que o teu calo da cosmoética aperta? Né? Cada um tem o seu. Né? Então, assim, a gente tem um norte claro, né? Lógico, a gente tem a teoria, e aí, na vivência, a gente vai ajustando. Então, tem que ter persistência de ir olhando isso, né? Então, você está lá no dia a dia, correndo, de repente acontece uma situação, você tem que optar por A ou B, por isso que a convergência de mais pessoas pensando, né, e aplicando o paradigma consciencial ajuda. Sim, né? Com certeza. Você que atua na área, você não acha? Com certeza. Uhum. Então tá. Obrigada, Adriana. Vai, a pergunta, né? Vamos à pergunta que você falou dos erros, né? Eu lembrei eu tenho um verbete que chama errata consciencial, que é nessa linha aí de sair corrigindo e fazer o planejamento a curto, médio e longo prazo, né? É porque justamente é da cosmoeticologia, né? Agora, professora Adriana, então aqui na transição era a pergunta sobre aquilo que você comentava antes. Ela pede para você ampliar e explicar melhor a respeito dessa transição. É ali na página. Peraí. É página 6. É da transição. Você está falando de acordo com a voluntariologia, enquanto não for possível renunciar aos vencimentos, cabe a doação integral. Lembrou? Lembrei. Que é o artigo lá que eu estava mostrando, que eu Isso, escrevi em exatamente. 2005, que é voluntariado estatal. Isso. E aí, como a gente sabe que na Conscienciologia falou, tem que botar em prática, não é isso? A gente começa a atuar o que falou. Ali eu dizia justamente essa transição, porque o Estado Mundial, né, lá, o Bambambam, a gente ainda está longe dele, né? Nós estamos em fase, Bambambam. Então, assim, a base dele, no meu ponto de vista, é o voluntariado. Então, existe esse momento de transição que não é rápido, né? Ele vai caminhando conforme as coisas vão se ajustando persistentemente, né, Lani? Então, assim, é você começar a ter pontos de exercício do voluntário nessas 3 esferas do poder, né? Do executivo, legislativo e judiciário. E aí, naquele momento, lá em 2005, eu dava até uma ideia. Eu falava assim, gente... por que naqueles setores, né, em que você não tem funcionário, por que não começa a abrir espaço, por exemplo, os aposentados, né, que queiram exercer uma função voluntária? E aí ele vai, ao invés de ficar em Melim, ele vai ajudar lá o Estado voluntariamente naquela área, com algum papel em que o funcionário público ele não precisa atuar, porque senão o funcionário público também, tem um voluntário lá, eu vou ficar aqui, né, de bobeira, não. E aí vai adequando as pessoas. A segunda frente de transição aí do voluntariado é essa que a gente faz, a interface entre o terceiro setor e o Estado. Então, quando você tem intermissivistas lá dentro já da própria esfera dos 3 poderes, fica fácil essa interface. Então, você pega as organizações não governamentais, né, que atuam à base do voluntariado, aí a gente tem as ICs também, e aí elas vão fazendo essa parceria. Isso é um outro momento de transição, tudo junto. É nesse sentido que eu estava colocando lá. Até que se chegue à possibilidade. Hoje em dia já temos isso, né? Exemplos no mundo. Do político intermissivista, aí falando especificamente do agente político
que é aquele do cargo eletivo, né, que foi eleito por mandato, em que ele doa o salário. Então, pela legislação brasileira, por isso que eu coloquei lá na direitologia, que ainda ele não pode abrir mão do salário. Mas ele recebe e ele faz o que? Ele doa. Aí ele pode doar para alguma dessas organizações ou dessas associações, né, que vão atuar em conjunto, ou não, né, para ficar isento. Ou ele doa parte, aí a gente procurando na internet, temos Adriana, o João Dória. Nós temos um juiz do trabalho que pediu. Pode doar para o Estado, ele pode doar. Aí que entra lá o sinergismo que a Alane estava falando, no planejamento, na consecução e no projeto. Ele, dentro da visão macro crédito, ele vai ver onde é agora, nesse momento, que precisa ser doado. Aí ele vai lá e doa. Né? O Dória doou. Agentes públicos já abrindo mão. Tem o juiz do trabalho que pediu para não receber salário. Aí, tá vendo, gente? Tem um monte de exemplo. A gente só precisa ficar pensando. Ó, o João Dória. Você tinha comentado que tinham 3 no Brasil também que já estavam doando, né? Quem que era? César Sim. Aham. Ele era vereador, eu não sei se foi reeleito, vereador em Blumenau. Não sei. Professora Eleica, vereadora em Natal, e o prefeito de Palmas, Tocantins. Então temos 4, né? O João Dória agora também. o João Dória também. Juiz do Trabalho de Minas. E o Dória. Agora. Então, no Brasil, já está famoso. começando. Temos 4. E no mundo também já tem. Porque a Nova Zelândia, o primeiro-ministro da Nova Zelândia, ele doa o salário. Também. Nos Estados Unidos também já tem. E dentro dessa linha aí da parceria, eu descobri que... pena que eu descobri tarde, que já tinha fechado para votação, senão a gente tinha divulgado aqui. Para sair dessa questão do partidarismo também, tinha uma campanha para o Congresso mudar e permitir candidatura independente no Brasil, apartidário, né? E aí, nesse dia, foi em março, né, 25 de março, que eu vi. Sabe quantas assinaturas tem? Aí vocês iam gostar. 25 de março, 111. Nossa! Que barato, né? Coincidência. Podemos seguir? Agora, Adriana, parabéns para a professora verbetógrafa, que foi minha aluna na UERJ. Pela minha experiência em trabalhar diretamente com o governador, é fácil ter uma conduta... Aí ele vem a pergunta, é fácil ter uma conduta ética desde que a pessoa seja realmente íntegra? Agora essa é afirmativa, né? Essa é afirmativa. Agora que a pergunta, o que acha, professora? É interessante, porque a pessoa aí parece que tem experiência, né? Como... ele afirma, é fácil ter uma conduta ética desde que a pessoa seja realmente íntegra. O que você acha? E a pessoa aí que deve ser meu professor, que falou que foi meu professor na UERJ, né? Atuava diretamente com o governador. Então... Não. Aí... Então, assim, pela toda a lógica aí que eu pensei no verbete, para mim faz sentido. Né? Se a pessoa tem, que é o projeto lá da autoincorruptibilidade, contaminando a administração pública. Se a pessoa ela tem esse movimento, né, de aplicar a cosmoética, né, da autocosmoética, então isso vai contaminar, ela vai dando exemplo, tal do exemplarismo, cosmoética está lá na frase enfática. Né? Então, na frase enfática ele coloca lá, ó, deve ser autoexemplarista. Esse deve ser aqui não é no sentido de uma obrigatoriedade, assim, que vai ter, né, uma punição. O movimento dele é no sentido de cada vez mais a pessoa vai diminuindo os erros lá, né, que é o seu verbete, professor Dulce, e ela vai buscando acertar cada vez mais. Então, é como se estivesse na tela mental dela assim, né? Permissivista lúcido, com discernimento, eu vou caminhar tendendo a ser cada vez mais autoexemplarista. Né? E aí tem tudo que a gente vem comentando, a lógica extrafísica, a cosmovisão. Quantas vezes a gente já vivenciou aí, né, na história da humanidade que uma ação aparentemente naquele momento era antiética, ilegal, né, anticosmoética, depois veio a história e mostrou que se aquela pessoa não tivesse feito daquele jeito, não tinha mudado a história. Lembrei da história da libertação dos escravos, né, na Inglaterra, do Wilberforce, Abraham Lincoln. Né? Então, aparentemente era, né, contrário ao movimento, e a gente viu que a coisa funcionou. Hã? É a questão da economia de males. Né? Economia de males. Você ia falar naquele momento era possível. Acho que alguém... Tem um filme bom que retrata isso, chama-se Hotel Ruanda. Também Hotel Ruanda. Lembrado, mostra, né, o que a pessoa teve que fazer,
para poder salvar uma comunidade toda lá no filme, e a história é verídica. Ele comprou todo mundo, né? Não que... Gente, lei de economia de males é você escolher o menor mal. Não é o mais... Você não está lidando com economia... economia de bens, maximização dos bens. Não são dois bens, são dois males. Aí você tem que escolher o pior, o menos pior... Então, com lucidez, que aquilo seja anticosmoético, mas com lucidez. Porque vai fazer o quê? O efeito vai ser menos pior. Gente, na baratrosfera não existe pureza de princípio. Não existe. Pureza de princípio se tentou no mundo quando teve a Revolução Francesa. E a Revolução descambou no terror. Então, não existe isso aqui nesse planeta ainda. Pureza de princípio é só na Comunex evoluída. Da sua área aí, que é do direito, né? Sua área é ótima. Sim, né? Da nossa área do direito. Minha área, né? Uma vez o professor Valdo me encontrou e falou assim, você tem que ler o livro Código da Vida, Saulo Ramos, né? Não sei se alguém ainda não mandou você ler também, que coincidência. Então, assim, quem não leu, vale a pena ler, porque mostra justamente essa questão da flexibilidade. Código da Vida, é o Código da Vida, Saulo Ramos. Ele é da área, ele é jurista, né? Ele trabalhou, né, como assessor da presidência, enfim. Mas ele narra o caso principal aqui, é de um cliente dele, e que ele falou, se o doutor não pegar meu caso, eu vou me suicidar. Porque ele já tinha passado por todos os advogados e nenhum advogado queria pegar, porque a mulher dele estava pedindo divórcio, dizendo que ele abusava das crianças, e ele falava para o Saulo Ramos, é mentira, é mentira, é mentira, gente. E ela tinha gravação. Então, assim, os fatos, né, todos mostravam que ele realmente maltratava as crianças. E aí o Saulo Ramos vai contando a história, e ao longo do livro, por isso que é interessante, que eu acho que o professor Valdo falou para a gente ler, porque ele vai vendo como é que a flexibilidade, né, é ética cosmoética, para realmente apurar o fato, e aí no final descobre lá que realmente era tudo mentira, né, apesar de ilusoriamente ser correto. Como que é importante esse esforço para você realmente apurar os fatos para fatos, etc. É muito legal esse livro. Agora, eu vou ler esse livro. Agora, essa flexibilidade cosmoética realmente é um dos itens mais difíceis para nós pré-serenões. Aí tem meu verbete, né? É o Nalgórdio, né? Aí vou fazer a propaganda do meu verbete, que é a flexibilidade cosmoética, que está lá. Você tem uma série de critérios, né? O principal para a pessoa, principal para a pessoa poder identificar. Se não tem absolutamente nada, nenhum ponto de defesa do ego, mínimo que for, então você faz assim, estou na flexibilidade cosmoética. Sabe? Não tem ganho. Muito pelo contrário, a pessoa vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que se dedicar muito mais, vai ter mais responsabilidade, vai ter mais assistência. Então, né? Estou lá, não estou no jeitinho, não estou na corrupção. Parece que realmente eu estou na flexibilidade. A gente tem um problema mesmo, eu concordo com a Dulce, isso é um nó górdio, porque essa flexibilidade, ela exige a gente conhecer um pouco de parafatos também. E muitas vezes o nosso parapsiquismo ainda está lentium, né? Ele não está plugado. Né? Há uma diferença entre o que era o professor Valdo, a lucidez do professor Valdo, e a nossa lucidez, mesmo enquanto grupo. Então, eu acho que esse nó górdio é que a gente mais tem que cuidar pessoalmente e grupalmente. Pessoalmente, cada um pode ter a sua opinião, mas a forma como você expõe ou coloca isso grupalmente é que eu acho que deve ser muito bem pensada. Então, você pode colocar a sua opinião, mas não significa que o outro, com a experiência ou com alguma condição mais séria, que tenha tido uma projeção lúcida ou não lúcida, porque também tem muita projeção que é viagem na maionese, né, gente? Não é projeção, é sonho, é onirismo, é imaginação. Então, eu acho que esse nosso nó górdio da comunidade é que é difícil, mas, por outro lado, é bacana, porque é instigante, porque faz a gente pensar, olha o que esse falou, olha o que o outro falou, puxa, e agora? Eu não tinha visto esse prisma. Então, eu acho que essa oposição de argumentos ela é saudável. Oposição, argumentos diferentes é saudável. Então, agora eu entendo porque o Valdo quis tanto o tertuliário, o debatódromo e tudo mais. De preferência, né? Faz favor. Mas a gente chega lá, né? A gente chega lá. Você quer perguntar? Para ouvir? Sim. Tá. Muito bom verbete, parabéns. Tá? Eu queria só que você aprofundasse para a gente ciclologia,
que está na página 3, é a última linha, o ciclo dos ajustes grupocármicos proporcionados pelas concessões cosmoéticas. Nesse nosso Brasil de hoje, né, com esses políticos todos enquadrados aí na corrupção, como é que o nosso político, né, intermissivista, ele vai conseguir retroalimentar esse ciclo de ajustes grupocármicos dele, né, dentro das concessões cosmoéticas? E quais seriam, então, os princípios cosmoéticos que poderão norteá-lo? É interessante que, enquanto você estava perguntando, eu fiquei lembrando aqui também que a gente tem que pensar que esse ciclo de ajuste grupo kármico, né, do político intermissivista, tem que lembrar, ele está lúcido e com discernimento, né? Ele já é um elder com a FEP mais limpa, né, paralimpa. Então, esse ajuste de grupo kármico, ele já vem de um ajuste grupo kármico do passado. Hipótese, tá? É a hipótese de trabalho. Provavelmente ele já veio fazendo, né, esse ajuste em alguma outra vida ou algumas outras vidas e não conseguiu completar lá. E aí vamos supor, por hipótese, que agora, né, aquele grupo do passado esteja presente na vida dele, né, no contexto dele ou deles, né? Isso aqui se aplica também aos outros, né? O agente público, etc. Vai todo mundo. Então, é aquele negócio de você olhar o grupo que você está trabalhando, a afinização que você tem, né, a profissão que você escolheu, a assunção da ProEx, e de falar, gente, é a minha oportunidade única de fazer um ajuste aqui. Então, o ciclo é isso, né? Ele não vai. O ideal é que você consiga ser completista, né, dentro do possível, do maximecanismo, do grupo ali naquele momento, mas não perder a oportunidade. Então, isso já vem de outra vida. Continua nessa, então tá, aí vamos dizer, a FEP dele vai cada vez melhorando. Porque imagina o trabalho, né, dos evoluciólogos para colocar, né, um monte de pessoas junto na sua frente para você poder assistir. Aí você está lúcido, fala, não, poxa, acho que realmente eu tenho que trabalhar nisso. Aí você fala, poxa, mas vai dar um trabalho, né? Será que não dava para eu sair dessa? Não, porque eu vou estar diretamente, né, na baratrosfera, ali na patologia. Aí a pessoa fala, não, você é obrigado a entrar. Aí que é o Platão. Vou falar do Platão, né? Platão que está lá na primeira folha, que ele fala o seguinte, né? Ó, o preço que os homens bons pagam pela indiferença às questões públicas é ser governado pelos homens maus, né? Então, assim, na contextualização lá do livro da República, eles estão dialogando e debatendo, porque, em síntese, é o seguinte, o bom político ele não quer entrar. Né? Aí ele fala assim, ó, por quê? Porque eles não querem ser considerados mercenários, porque quem entra ou é mercenário, né, ou é tirano ou ladrão. Por isso que tem a ortopensata lá do professor Valdo, né, que político é corrupto, né, em contrapartida ele tem que ser honesto. E aí ele fala, o único jeito desse político, né, com a ficha limpa, sei lá, estou interpretando Platão, tá, gente? É ele entrar obrigado. Então, assim, é aí que entra o para-direito de novo, né? É a para-responsabilidade, é o para-dever, né? Não, tem que ser bom, porque você tem que entrar, porque esse ajuste grupo kármico é o momento. Então, a única maneira de entrar é assim. Aí ele termina dizendo, se tivesse uma cidade só dos bons, esses políticos bons todos fugiriam. Porque ninguém quer entrar, né? Então, assim, se você pensar no Estado mundial, né, os bons, os cosmoéticos, tendem a querer sartar de banda, porque o trabalho vai ser grande, né? Então, esse ciclo, sabe, Eliane, tem a ver com essa contextualização. Começou lá, tem que aplicar agora. Agora, os princípios cosmoéticos, né, você participou lá. Tem um monte, né? Mas ó, só para citar alguns assim que ele pode colocar como norte, né? Para ele atuar, para tirar o ego lá, né? Então, se não tem proteção do ego em algum momento, abre a luzinha lá, flexibilidade cosmoética, né? Pode ser que eu esteja indo. Então é o princípio do autodesapego, né? Os mecanismos de defesa do ego mantêm a autocorruptibilidade complacente.
Então, se você tem em algum momento protegendo o ego, algum interesse pessoal, acende a luzinha, pode ser que eu esteja sendo autocorrupto, né? Eu não estou com foco lá no outro. Entendeu? Aí ele vai norteando, porque, como a Carla falou, quando adentra nesse ambiente patológico, a gente vai trabalhar mais com o princípio da economia de mares. Tem um monte de coisa ruim, né? Qual que é o menos pior aí, mirando lá no resultado, tá? Não sei, deu para entender? Agora, Adriana, aqui na fatologia, na página 2, no final da penúltima linha, você pode discorrer sobre a potência aglutinadora cosmoética? Ah, isso é uma delícia de vivenciar, né? E de olhar. Bom, uma potência aglutinadora cosmoética que a gente acompanhou durante muito tempo, quem estava em Foz foi o professor Valdo, né? Então, aquela força energética, a força do holopensene, né? Traforista, né? Cosmoética, a gente fala lá na cosmoética. Gente, no ortopensata, o professor Valdo coloca a cosmoética é a ciência dos megatrafores. Né? Então, a potência aglutinadora, quando você olha aquela pessoa que está pegando os trafores, não interessa, né, que eu falei antes, não interessa se ela é da vertente A, B, C ou D, ela está olhando que a pessoa está disponível ali, está doando seu tempo, né, está voluntariando, se for o caso ali, para ajudar. Então, vamos pegar o que tem que essa pessoa está querendo doar e vamos aglutinar. Então, essa potência vai catalisando a partir da pessoa reconhecer os próprios trafores também, né? A própria conduta cosmoética. Na minha opinião, foi um dos maiores aprendizados que a gente pôde obter com o professor Valdo, foi essa compreensão de quanto que é importante para a evolução você fazer isso. Valorizar o trafor de todos, não é? Seus também, de todos. Para que aconteça a evolução, não é na base do trafar, né? E aí as pessoas que têm a ver com essa proexis do político intermissivista vão identificando que, né, que tem essa aglutinação, que está todo mundo com um foco, né, lá no Estado mundial, e aí vai baixando, né, o que seja de competição, anticosmoética, sei lá, mas vai todo mundo doando, né, o que tem de melhor em prol de um trabalho aí mais assistencial. Agora, Adriana, ele pergunta também, aqui na paradoxologia, sobre o paradoxo coletivo do culto amaurótico, da personalidade política populista. Você podia expandir? O paradoxo coletivo do culto amaurótico da personalidade política populista. São o oposto do político intermissivista, né? Que são os políticos, é o contraponto, que são os políticos que eles estão, né, repetindo provavelmente o exercício do poder aí, com vistas ao ego pessoal. Então, ele fica fazendo essas ações populistas, né, dou aqui, dou ali, para ganhar voto, né, e para perpetuar no poder. Então, as ditaduras populistas, né, existe ditadura populista constitucional. Tá? Então, assim, entre aspas, é democrática, é república e tal, mas é uma ditadura, né? Venezuela, Brasil, certo tempo, entendeu? Então a gente tem que ficar alerta, porque existem mecanismos da ditadura, né, que é constitucional, legal, né, entre aspas, aparentemente legal e legítimo. Então é isso, é o contraponto. Agora, um outro paradoxo que você pode pensar, né, contrário a isso também, que tem relação com o político e intermissivista, é o paradoxo da pessoa pública anonimato, porque o político intermissivista ele é um infiltrado cosmoético, né? Seja o Helder ou seja o Júnior lá dentro da exemplologia, mas ele vai ser público, né? Então é aquele movimento, né, da escala evolutiva que o professor Valdo falava, né? Para a gente chegar a ser serenão, tem um momento que você tem que ser público, que tem a ver com a potência aglutinadora, né? Porque as pessoas reconhecem e aí vai juntando, vai trabalhando em conjunto até que chega o momento do anonimato. Então, o político intermissivista não tem como, ele tem que ser público, né? E ele está no ciclo, né, lá de recomposição grupocármica de outras vidas, né, dos intermissivistas, então ele tem que ser reconhecido, né?
para fazer essa convergência. Mas, ao mesmo tempo, ele é anônimo, né? A infiltração é anônima, né? Na maneira que ele age, né? Então, é silenciosa. Agora, eu queria que você debatesse um pouco sobre uma questão que eu vejo o seguinte. Desde Egito, desde faraós, desde Pítias e todos os processos que tiveram de parapsiquismo, em pessoas que se envolveram com política, muitas vezes atribuíram e com aquela crença real do que era o que eles acreditavam naquele momento, de que as decisões políticas deles eram guiadas por processos parapsíquicos. E muitos cometeram erros. Então, a questão do político intermissivista, que ele acredita realmente que os processos de fenômenos parapsíquicos que ele está vivenciando são autênticos e a interpretação dele é correta, mas muitas vezes eles são guiados pela questão de guias amaróticos, pela questão de que há fenômenos, há inspirações, mas não são inspirações com uma clareza cosmoética, até porque com a baixa lucidez sobre o entendimento do parapsiquismo. Te peço para debater um pouco disso, porque eu entendo como sendo um grande mata-burro. E talvez isso também porque, como a Carla colocou, se você tem pessoas, isso é um problema, por exemplo, na CCCI e outros grupos, onde as pessoas têm dificuldade de identificar o parapsiquismo do outro e os fenômenos, elas podem sim serem ludibriadas, entendeu? Porque as pessoas pouco criticam a vivência parapsíquica. Aquela ser o cético sobre as suas experiências e cético das experiências dos outros. Então, eu queria que debatesse um pouco sobre isso. Isso. A hipótese principal do verbete é que esse político intermissivista ele já está com lucidez e discernimento dos fenômenos, mas não é no sentido dele não se questionar. Né? Ele tem a experiência, tem o fenômeno parapsíquico, né? Tem os insights, e ele está lúcido do que está acontecendo. Aí ele já aplica as técnicas que a gente tem inúmeras dentro da Conscienciologia, vamos supor, né? Para identificar se veio, né, de guia amarótico, se veio, né, de assediador ou se é de amparador. Então, assim, vou voltar para aquela questão que eu falei anteriormente. Uma delas é a seguinte: eu estou querendo defender meu ego, né? Se a pessoa tira do ego, já é uma maneira dela exercer o princípio da descrença. Porque acho que, em última análise, que você está querendo colocar, é que a gente tem que vivenciar o princípio da descrença em tudo que a gente faz, né? Então, ele tem esse princípio da descrença em mente. Então, assim, os fenômenos que ele também vivencia, o parapsiquismo, ele tem mecanismos que ele já está usando para saber se é de amparador ou se é de guia cego. Então, um indicador é esse. Outro indicador, concordo plenamente com você, sabe, Gabriel, no sentido de que a gente tem que ter essa criticidade, esse exercício da reflexão, que, última análise, né? Professor Rex, que gosta de tocar bastante nessa tecla, né? Da gente refletir sobre tudo que acontece com a gente, que é isso que o professor Valdo queria, né? Então, mesmo que seja fenômeno, que seja experiência extrafísica, a gente parar e pensar. Deixa eu ver se tem lógica, se eu não estou querendo proteger nada no meu ego, né? Qual foi o efeito. Aí, claro, pelos resultados a gente vai vendo a sinalética anterior, né? Aí eu quero dizer para você que é bem interessante, quando eu tive essa inspiração também do título, eu fiquei um momento que eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei falando, poxa, mas peraí, deixa eu ver, né, se faz sentido, se não faz, como é que foi que aconteceu o fenômeno. Tem ego meu aí? Não estava pensando. Então, eu usei essas técnicas também para perceber se eu estava, né, sendo, num momento extrafísico, não tão lucidez, ou se era lucidez. E aí eu identifiquei que que as coisas foram caminhando. Até certo ponto, eu trouxe isso daí para a gente questionar, porque a gente fala também dos comportamentos de que o político ele pode estar, então, intermissivista, repetindo alguns comportamentos do passado, e a gente, mas muitas vezes também as pessoas que o cercam, a gente se questionar. Até certo ponto, o nosso envolvimento nos processos parapsíquicos e dinâmicas, até que ponto a gente não repete o que era feito com as antigas pítias, onde a gente busca os questionamentos, mas não tem... aparentemente tem uma lógica, mas eu não investigo exatamente e não questiono aquela vivência. E porque talvez o grande erro aí, que conduziu muitas questões na história, são de políticos que se diziam inspirados. Né? Eles estavam acompanhados lá pelos sábios, mas a gente tem que... É isso que eu estou falando, né? A gente tem que viver, a gente já tem maturidade de vivenciar a experiência parapsíquica que temos dados e questionar internamente, né?
e questionar o outro lado. Não, peraí, deixa eu só falar uma coisa, que eu acho que tem uma coisa bem séria que diferencia o nosso Zeitgeist, por exemplo, da época de Delfos. Vamos pegar Delfos, por exemplo, oráculo de Delfos. Naquele momento, para o mundo, de uma maneira em geral, a consulta ao oráculo era algo muito respeitado e muito valorizado. Realmente, a condução da política, em geral, se dava a partir da consulta ao oráculo. Se você trazer para o dia de hoje, principalmente para o nosso proto-estado mundial, que é a Cognópolis, isso caiu totalmente num vácuo enorme. Hoje a gente tem absurdamente mapeado que a síndrome do oráculo, por exemplo, Sim. que isso é patológico, é doente, é nosográfico, é questão de guia cego, é totalmente inútil para o nosso momento evolutivo. Então, eu acho que essa diferença dessa compreensão é muito séria, porque a gente já parte desse princípio teórico, né? Em tese, em teoria, isso não é válido para o nosso paradigma consciencial. Sim. Agora, outra coisa é como é que a gente lida com isso na prática. Eu acho que vocês querem apontar é o equilíbrio do animismo, né, com o mediunismo, né? Isso que eu botei lá o autoparapsiquismo lúcido, né, na parafatologia. Então, mas eu acho que é importante a gente ficar atento o tempo inteiro para questionar esse animismo. Eu queria ver se você consegue, justamente aproveitando essa deixa, aprofundar sobre aqui na fatologia, na 17ª linha, que você fala da função política ainda exigindo debates entre intermissivistas. Ou seja, aprofundar justamente esse ponto, que eu acho que vale a pena. Isso. Isso tem relação com o que eu falei lá no início, né, que nas 3 esferas do poder, né, que a gente já tem exemplos de infiltrações, né, de agentes públicos, né, atuando e servidores públicos atuando intermissivistas, o político intermissivista, que é o agente político, a gente ainda está conhecendo, né, é o início do processo. Então, esse debate é importante, né, para a gente começar a ver como que a gente por exemplo, conseguiu o pioneirismo, né? Como que você vê a postura do Felipe, por exemplo? Ele foi errático, ele foi corajoso. Eu não vou analisar. Não, eu estou colocando. É melhor a gente falar de uma maneira geral. Eu não sou evolucióloga para ver a fé. Mas olhando o intermissivista. Eu queria falar só um ponto, se você quiser falar. É justamente de falar como intermissivista vê essa questão. Isso, ó. O que eu coloquei aqui? A função política ainda exigindo debates entre intermissivistas. É nesse sentido da gente desdramatizar o exercício da função do político intermissivista. Porque, pela lógica, aí a gente tem que pensar, tem lógica? O Estado Mundial começar a ser implementado, ele tem que ser implementado na esfera dos 3 poderes. Então, né, existe um momento em que a gente tem que atuar no poder executivo e legislativo, porque no poder judiciário, nos servidores, nas esferas mais inferiores, vamos dizer assim, de liderança dentro dos poderes, a gente já tem infiltração. Então, a gente já está no momento de maturidade e tudo mais que possa entrar aí. Por que é importante exigir o debate? Porque eu vejo que assim, a pessoa, o intermissivista tem que pensar se ele está confortável ou não, aí é uma análise intraconsciencial que cada um tem que fazer. Comentei lá no início. Se ele é um conceito que incomoda ele ou não incomoda, que é aquela pesquisa que o professor Valdo gostava de fazer, né? Qual o conceito da conscienciologia que te chama a atenção? Qual o conceito da conscienciologia que te gera mal-estar? Porque se gera mal-estar, é porque a pessoa precisa fazer uma autoconsciência-terapia para ela superar isso, né? Então, ele fazia de propósito, né? Ele colocava aqueles conceitos para a gente gerar crise de crescimento interno e a pessoa começar a ficar tranquilo com aquele conceito, com aquele neologismo, etc. Então, é nesse sentido, né? A gente precisa de debate. Existe, assim, um tabu de se falar, né? Um preconceito, até certo ponto, de algumas pessoas, porque talvez, hipótese, né? Seja aquele conceito que a pessoa precisa parar, né? Deixa eu ver, gera mal-estar. Eu uso muito a técnica consciencioterápica, né? Se gerou mal-estar, então para, vai tomar um copo d'água, né? Vai dar uma voltinha.
e vê, reflete por que gerou, encara aquilo e continua para frente. É nesse sentido aí que está na fatologia. Tudo bem? Sim. Agora, Adriana, na fatologia, no final da 14ª linha, eu gostaria que você exemplificasse a manutenção da clareza e transparência de propósitos altruístas cosmoéticos perante o atual ambiente político. 14ª. 14ª, a manutenção da clareza. Manutenção da clareza e transparência de propósitos altruístas cosmoéticos perante o atual ambiente político. É nessa linha do político intermissivista, quando ele estiver, por exemplo, liderando a equipe, né, ou no momento de campanha, ele procurar manter, né, a clareza, né, o pensamento linear, né, dentro lá do megafoco, né, assistencial da Proexis, que é maior, ele procurar manter, fazer esse exercício, né? Então ele pode usar técnicas, né? Uma técnica é essa, por exemplo, você vai num debate ou vai numa reunião de equipe, né? E aí começa aquela pressão, né, partidária, aquela pressão, você fez, gente, não dá um intervalo, né? Aí vai lá no banheiro, faz estado vibracional, vai dar uma volta, deixa eu comer um sanduíche. Respira fundo. Respira fundo, pega a equipe. Então, é nesse sentido, que aí ajuda a manter a clareza. Né? Essa situação de política ela é tão séria que eu quero falar do Platão de novo. O Platão ele já dizia assim, a democracia, dentre os sistemas, é o menos pior se comparado aos sistemas ruins, mas é o pior se comparado aos bons sistemas. Porque para Platão os bons sistemas era a cosmocracia, porque o Platão ele tinha essa questão extrafísica muito forte, né? O Platão ele era esperto. Então, embora o Platão tenha sido renegado durante muito tempo pela academia, eu acho que a gente tem que trazer mais Platão, porque o Platão ele falava grandes verdades e que hoje estão muito bem explicadas nos livros do professor Valdo. Né? Então, veja só o que ele já dizia. Então, a democracia é o menos pior dos sistemas tirânicos, mas é o pior dos bons sistemas. Então, para ver como o processo político na Terra é baratrosférico. Isso é 2500. Isso mesmo. E parece que não mudou muita coisa, não. Né? Então, por isso que está lá, Carla, assim, na fatologia, a proposta de sistema de governo, tá? A gente está faltando a letra D, é sistema de governo mesmo, cosmoético. Aí, porque o professor Valdo coloca lá cosmoeticocracia, né, que é um regime de governo. Agora, aí acho que dá outro verbete, sabe? Falar nisso, aqui tem uma pergunta, só um minuto, tem uma pergunta na estrangeirismologia, que ele diz assim, qual é a relação entre a higher social position e o político intermissivista? É necessário uma condição social superior para ser um político cosmoético? Falar em Platão, né? A raia social superior é por causa da estrangeirismologia dela. Entendi. É porque aqui ela colocou uma posição social. A posição social intrafísica, né, superior, né? Na verdade é para fazer o intermissivista, o político intermissivista pensar mesmo, né? Nesse sentido. Não acho que precise ter esta condição para a pessoa ser político intermissivista. Eu acho que o político intermissivista não tem privilégio nenhum. Não. Mas ele tem um para-dever filha da mãe. É isso. Filha da mãe, porque todo mundo vai olhar o cara ou a cara. E é a pessoa que mais vai ser como sim cobaia. Seja por um lado, seja por outro, seja pelo pessoal, né, mais moderado, seja pelo pessoal mais conservador, seja por aqueles que vão atacar, os que não vão atacar, que vão adorar, porque tem isso também, vai ter adoração. Então, é a pessoa que vai ter que saber enfrentar a crítica com dignidade, com hombridade, e, por outro lado, não pode ficar deixando ninguém idolatrar. Esse intermissivista está numa saia justa. Está animado. Mas é nesse sentido assim... Então, Adriana... Quer falar primeiro? Eu quero falar na questão do Caldas, porque eu acho que para falar de política, e como aqui a gente evoca muito o Valdo, né? Acho que todos nós, a gente ainda tem esse hábito positivo, eu acho que é inesquecível, enquanto a gente estiver nesse soma, nós não vamos deixar de evocar, não tem como. Quem conheceu, conheceu, quem não conheceu, provavelmente vai conhecer no extrafísico.
Então, eu me lembro que quando o Valdo, lá em dezembro de 2014, assumiu a personalidade consecutiva dele do Sebastião Caldas, para quem não sabe, foi um governador na Bahia, em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, salvo engano, ali no finalzinho de 1690 alguma coisa, até 1700. Alguns colegas nossos aqui, eu era duplista do Valdo, e chegavam para o Valdo e colocavam ele na parede. Falavam assim, Valdo, como assim? Eu não estou entendendo como você, na condição de Zéfiro, consciência super evoluída, no mínimo evoluciólogo, foi ter aquela vida ali de Caldas, porque o Caldas era político, né? O Caldas era da monarquia, tinha patente militar, estava envolvido com a igreja, os filhos ainda. E aí ele só respondeu eu me lembro perfeitamente, comentava agora com a professora Carla, me lembro de que ele olhou para a pessoa e só falou assim, o que você não sabe é que isso é o que os serenões mais fazem. Eles se infiltram na política e em ambientes de poder, de guerra, justamente para melhorar o ambiente. Como é que vai melhorar os ambientes se não tiver consciências evoluídas? Então, aquilo era uma infiltração grande. E ele bancou isso aqui no final da vida dele. Né? Provavelmente ele já sabia disso há mais de 40 anos, pelo que ele me falou. No entanto, ele quis abrir esse jogo justamente para não causar tanto barulho. Ele quis deixar. A minha admiração pelo Valdo é tanta porque assim, ele falou do Papiniano, que era do maior jurista de todos os tempos. Ele assumiu personalidades aí, quem mais? Nostradamus. Muita gente associa ele com Apolônio de Tiana. Mas ele quis deixar no último minuto do segundo tempo para a gente pensar uma consciência que estava lá embaixo, né? Sebastião Caldas, político. Com umas condições lá que a gente aparentemente seria anticosmoético, né? Que é o belicismo, né? Que a história põe como anticosmoético. O Eduardo fez uma pesquisa bem grande sobre o assunto e a história detona Sebastião. Detona. Então, um estudo de caso. Um estudo de caso interessante. Muito sério. Mas deixa eu responder o Raio. O que mais me impactou assim, foi que ele falou assim, eu tenho tanto pavor da gurulatria, que isso era o que eu podia fazer para deixar aqui, entendeu? Ou seja, falar de uma personalidade, a última personalidade dele era aquela que ele quis deixar para a gente. Nossa, o Valdo foi o Caldas. Para não ficar essa coisa, porque ainda assim já existe muita gurulatria. Imagina se ele não falasse isso. Isso aí que você está falando me lembra lá a pergunta, né? É o princípio que a Eliane perguntou também, outro princípio. Menos doente ajuda o mais doente. Mas você está cheio de aspectos saudáveis. Tem a proexis ali na área. E aí a patologia está dominando ali. Você não vai lá ajudar o menos doente, né? Aí já é egoísmo, né? Mas deixa eu responder só Rodrigo, só porque o microfone estava fechado, era só para dizer que na pesquisa e no estudo da história, Sebastião Castro Caldas foi tido como um cara extremamente anticosmoético. E o Eduardo, meu duplista, fez essa pesquisa. Eu lembro, ele entregou ao Valdo, eu li a pesquisa e o Valdo falou, a vida é assim mesmo, mas o que importa é o saldo da FEP. Eu lembro disso. Na verdade, aquela vida, gente, só para completar aqui, pelo que eu sei, tá? Só um minutinho, Adriana, já encerro. Ele falou que era o seguinte, ele veio para o Brasil para abrir caminho para nós fazermos esse trabalho, para ele fazer esse trabalho que nós estamos fazendo agora. Que se ele não tivesse entrado na política lá naqueles idos de 1600, nós não teríamos condição de fazer esse trabalho no Brasil. Pensa nessa condição, gente. Quem é no mundo, hoje no mundo não, no planeta, que fala dessas ideias que a gente tem coragem, e o que o Valdo foi o precursor, né? Tem dezenas de tratados aí, livros que ele escreveu. É o que ele falou. Eu tive que fazer aquela descensão para agora fazer esse trabalho. É a questão da espiral evolutiva que ele tanto falava e às vezes a gente não dava valor. Você vê que é o ciclo lá, né? Ele tomou o tiro pela elite agrária brasileira. Então ele veio com o objetivo, veio numa função política, português com patente, para tentar acabar um pouco com a elite. Possibilitar que o povo, a população, pudesse ter um espaço maior dentro do centro político, que na época era lá, Recife, Olinda. Tanto que ele fala, olha, o mais importante que eu fiz lá foi conseguir mudar a capital para Recife, que é até hoje. Você vê que tem a ver com o higher social position, Total, né? Porque, assim,
por hipótese, o intermissivista, político intermissivista nasce numa posição privilegiada, porque vai ter acesso à informação, à educação, então vai depender. Teve o curso intermissivo. Curso intermissivo não é porque você tem privilégio, você tem mérito, mais responsabilidade, mais para dever, é o contrário, né? Então, assim, foi colocado aqui para chamar essa atenção, mas não necessariamente não é radical, que uma pessoa que vem numa condição desprivilegiada, se ela tem mais condição, ela vai, né, tem até mais mérito, porque ela vai esperar uma série de dificuldades, que ela sabe, vai assistir um grupo ali para chegar nessa condição de ser político intermissivista. Né? Agora, ele pergunta também, na pensenologia, como nós podemos auxiliar na reurbanização do holopensene político do nosso sofrido Brasil. Nós quem? Desse tipo de debate. Não, nós intermissivos. Nós quem? O político, os agentes? Está falando nós agora intermissivistas, conscienciólogos, né? Esse tipo de debate... o debate é importante. Uma outra questão que eu vejo, dentro desse debate, a pessoa, né, vê, porque na rede social tem muito, né? Toda hora tem lá, falando de política. Então, assim, ela parar e pensar assim, qual que vai ser a minha contribuição se eu estimular um debate que é totalmente, né, emocional e que não está acrescentando nada, por exemplo, numa argumentação dentro do contexto político brasileiro de modo geral, mas está só detonando a pessoa. Então, ela não está contribuindo, né, para a reurbanização aí do holopensene político. Outra questão também, se identificar os infiltrados, né, dentro da esfera dos três poderes, a pessoa não quer atuar diretamente, mas ela contribuir com o melhor de pensene para que todos tenham sucesso, né, dar ideias, né, ajudar a que os trafores, né, de quem se identificou possam vir à tona e não ficar, né, detonando de novo pessoas. Quer falar? Não. É mais ou menos nesse sentido. Eu queria agregar nessa pergunta. Primeiro, quero parabenizar pelo verbete, Adriana. Parabéns. Já está me ajudando muito, né, com as ideias aqui. E eu quero dar um exemplo só daí da pergunta que a pessoa fez, que está acontecendo hoje, né, nesse nosso meio de transição aí do poder aqui em Foz do Iguaçu. Por exemplo, uma das posturas que a gente pode ter é amenizar as animalidades da política, principalmente sobre a rede social. Então, uma postura que eu tenho tido hoje e que tenho passado aí, assim, tudo que eu posso, é evitar com que as pessoas criem feudos e grupos para um ficar lutando contra o outro. Eu acho que o maior pensamento, não só a nível de Foz do Iguaçu, Estado, Brasil, que a gente pode ter hoje, é um pensamento de unidade. A hora que a gente conseguir debater na política com unidade, pensando no bem das pessoas, independentemente das diferenças políticas, diferenças de visões políticas que tem, eu acho que isso vai agregar muito no debate e no valor da política que a gente tem hoje. Parece que é pouco, mas às vezes um compartilhamento no Facebook de uma notícia aí que tem um peso ruim, que tem uma emocionalidade, que joga um contra o outro, isso vai bater lá nos políticos, porque os políticos sofrem os efeitos disso, né, de tudo aquilo de todo esse debate social que está acontecendo. Então, eu acho que, para responder aí, agregar valor nessa pergunta aí, que ela está falando, se a gente puder levar lucidez para esse debate da política, amenizando os processos emocionais, levando mais ideias de cosmoética, levando mais ideias de discernimento, mesmo que seja num post do Facebook, numa manifestação pública, num debate de um livro, em qualquer coisa que a pessoa possa se manifestar, acho que vai ajudar muito. Muito bom. Nivelar por cima. Exatamente. Né? Acho que a palavra é essa, nivelar por cima. É o sobrepairamento, né, que o professor Valdo falava tanto. E isso é partidarismo, na verdade. Isso é uma análise que é o exercício do universalismo. Você vê, né, qual que é o trabalho assistencial, que de esclarecimento você vai ajudar ali quem está naquela condição, né, ou se você vai botar a pessoa mais para baixo. Aí me lembrou uma questão, você falando aí, concordo, que tem a ver com essa reurbanização. Por exemplo, vai por hipótese que a pessoa ela é convidada, é chamada a voluntariar, né, dentro da esfera pública,
com o oponente. Aí ela vai dizer, não, não vou porque o meu não ganhou. Se ela pensa isso, ela está sendo partidária, né? Ela está indo por terra todo o conceito dela de voluntariado e tal. Então, ela pode pensar, não, eu vou ajudar porque eu não sei se eu estou preparando o caminho, né, lá para o próximo que está vindo, é o tal do continuismo. Então, tem que ter uma visão maior. É uma outra maneira também de começar a ajudar, né, na reurbanização do Holopensene. Você quer falar, Marlene? Desistiu. Pessoal, né, amigos que me ouviram aí agora há pouco, o que eu observei também, assim, na questão do intermissivista político, obviamente eu estou pegando como exemplo a questão do Caldas, porque Caldas foi a personalidade do Zéfiro e a pessoa com quem eu convivi estreitamente. É a questão extrafísica, né? Uma coisa é o papel aqui. Quantas vezes nós aqui que éramos tertulianos frequentes, quantas vezes nós ouvimos o Valdo falar, basta você colocar qualquer vídeo na tertúlia, ele falava assim, a vida humana é difícil mesmo. Ah, isso é na vida humana. É porque, assim, uma coisa é o nosso papel que nós temos que desempenhar aqui na vida intrafísica. Outra coisa é o seu nível evolutivo, o papel que você desempenha extrafisicamente. E muitas vezes aqui na vida humana, conforme ele falou centenas de vezes, a pessoa tem que estar abaixo mesmo. Porque, gente, vocês já imaginaram, eu costumo brincar com os colegas, vocês já imaginaram Sebastião Caldas em Recife, há 500 anos, de branquinho e fazendo EV? Era morto no primeiro ou segundo, né? Não passava, não era um tiro na perna. Ele seria morto como louco, ou internado, qualquer coisa. Então, assim, tudo é o zeitgeist, é um momento evolutivo, a gente tem que abrir a nossa cabeça, estudar um pouquinho mais, está tudo lá nos tratados, gente. Se a gente aprofundar o que o Valdo escreveu, o que está ali, a gente vai se surpreender o quanto nós ainda estamos aquém do que está ali escrito. Ah, sim, com certeza. Quer perguntar? Eu vou fazer algumas observações, aí deixo para a Adriana depois aprofundar a questão do ponto de vista do verbete, tá certo? Assim, uma ideia que me ocorreu a partir dos comentários, né, do pessoal e das intervenções, é que essa atividade, digamos assim, do ponto de vista da política, né, a gente está falando do intermissivista político, né, aí me veio a ideia seguinte, que essa atividade, ela, do ponto de vista conscienciológico, né, ela é exercida em qualquer condição em que a consciência se encontra. Essa seria a primeira ideia. Entendeu? Então, a política, ou no sentido da parapolítica, você exerce na condição de político, profissionalmente falando. Sim, aquela condição do homem ser um animal político e, claro, ser exatamente, né? Então, mas você, como empresário, você exerce muito a política, mais do que muitos políticos. Você, como trabalhador, né? Você exerce política, né? Você pega o pessoal que trabalha na área sindical, são políticos, independente da ação político-profissional. Então, nesse sentido, me parece que essa condição nossa é que é preciso que cada um de nós tenha consciência no exercício da sua proex daquele momento e na posição em que você está inserido no contexto das relações interconscienciais, você as realize da forma mais cosmoética possível na perspectiva da parapolítica. Até porque o político, né? E aí eu estou pensando no político agora profissional cosmoético, ele, para ter a sua atuação a melhor, vai ter que interagir com outras consciências intermissivistas políticas nessas outras áreas. Claro. Fazendo política também. Essa que é a questão central. Agora, a partir disso é que a gente vai se perguntar, por que essa consciência, né, que faz política em qualquer que seja a condição e numa perspectiva parapolítica, ela vai estar na condição do político, do empresário, ou de que quer que seja. Essa que é a questão, para que a pessoa possa, no desempenho da sua proex, tirar o melhor partido. Essa que é a condição. Tá certo? Então, o que é que eu presumo, digamos, no caso do político profissional, a condição dele é muito ligada, ele vai buscar na sua vida pregressa, na sua seriex, para identificar qual é o traço que precisa ter trabalhado ali, a partir daquele espaço. Exemplo,
E isso me remete muito ao que o pessoal falou aqui sobre o iluminismo, né? Por quê? Porque o que me parece é que a gente agora, na modernidade, a gente está justamente num contexto em que a gente tem uma mudança muito profunda que houve em relação ao período antes do iluminismo e na fase que veio até recentemente do período, né, do sistema vigente. Estamos num outro momento. Eu acho que aí é que é a importância. Que é a importância que tem a ver um pouco com a unidade que ele falou. Imagina uma pessoa que teve experiência como trabalhador, como empresário e agora está tendo como político. Está no Estado, mas não é funcionário, é político. Então ele tem que fazer essa unidade. Está vendo no Brasil, a coisa mais séria hoje é se acabar com esse confronto entre Estado e mercado, setor privado, e empresas. Entendeu? Daí porque a conjugação hoje que a gente está vendo de empresário atuando na política de uma maneira explícita e mais sem receio de assumir essa condição, passa a ser relevante. Eu acho que isso é importante, né? Então, veja só, e o que é muito sério, que foi perguntado a Adriana, a questão do populismo, né, do popular. Porque aí vai exigir do político que ele tenha uma atitude que esteja além do empresário, esteja além do trabalhador e que queira usar daquilo para ganhar os votos. Porque, olha só, o político depende de quem? Ele, por mais que tenha ideias avançadas, está dependendo para ser eleito numa democracia da população, não é verdade? Olha que coisa. E como ele vai falar com essa população para ser eleito? De uma maneira que atenda aos interesses e o nível em que ela se encontra. Então, eu acho que esses são os desafios do político hoje, sabe? Para poder a gente, eu acho, realmente avançar. E acho que essa ideia dessa unidade, eu acho que é perfeita. É o nosso grande caminho hoje. Aí, Márcio, complementando aí, o político intermissivista, ele tem essa lucidez, retomando ali, né, só já pelo que você falou aí, da interface entre as várias camadas da sociedade, para ele poder conjugar, né, todas essas esferas, o empresário, o funcionário, a pessoa, para que possa ajudar. Isso também contribui com a reurbanização do holopensene político, né? Ele está com foco maior aí no trabalho. Você quer, tem pergunta aí? Não sei. Ainda tem, mas você quer... Não, eu concordo com o que o Márcio está falando, que o exercício da política, né? O homem é um animal político, então, onde a gente esteja, né, a gente falando de política ou exercendo alguma coisa, contribuindo para o local que a gente está exercendo política, né? Concordo com o que você está falando, seja em que área for. Né? Mas o foco do político intermissivista é que ele sabe disso, mas ele vai ter que ir lá no nogórdio, né? Vamos dizer, no centro, no epicentro lá do trabalho. Né? Esse que é o grande diferencial. E a partir dessa lucidez que ele tem, do discernimento que ele está colocando em prática, aí ele vai poder pegar os vários setores da sociedade e convergir o trabalho para que ele consiga reurbanizar o holopensene. Né? Adriana. É um mega desafio. Você quer falar? Aqui em cima. Acho que um detalhe decisivo para a gente sair um pouco da política mais materialista para essa parapolítica que ele estava comentando, é justamente a lucidez, né? Que eu acho que é o pedra de toque aqui de todo o debate. Aí eu queria ir lá na tributologia para ver o que você está querendo dizer com relação à recuperação magna de cons e como que você consegue estabelecer parâmetros, critérios para avaliar a recuperação de cons, para ver se de fato existe essa recuperação e como que você consegue agir dentro desse meio, assim, porque a vida humana é difícil, né? Já estava falando disso, e a tendência é que esses holopensenes nos engulam, né? E aí a questão da lucidez enquanto uma forma de fazer com que a nossa consciência ou a própria consciência, né, sobrepuja a essas pressões intrafísicas, essas pressões pensênicas que a vida traz. E aí eu acho, e aí entra essa questão do detalhe decisivo, no caso, né, da lucidez na atuação política, parapolítica. Quais parâmetros você consegue estabelecer nesse sentido? Tem que lembrar que é um grande desafio mesmo, concordo com você. Por isso que é importante, voltando para a reurbanização do holopensene, quanto mais intermissivista, né, lúcido, em relação ao seu papel de programação existencial na área da política,
e ele identificar e contribuir, né, com a instalação do Estado Mundial, isso vai ajudar, né, o político intermissivista a manter a lucidez dele, né? Ele já tem a lucidez, já tem o discernimento, porque essa lucidez, esse discernimento, tem uma série de condições aí que tem que lembrar que a gente falou da ficha evolutiva, né, de retrocognição, uma série de fatores também que vão além do intrafísico. Então, ser aglutinador dessas pessoas e a pessoa que se identificar com isso, ela também ser proativa e ir lá contribuir, né? Porque a gente falar de fora é fácil, mas estar lá no front da batalha é a teática, é os 99% da prática e 1% da teoria. Então, eu acho muito interessante. A gente que gosta do assunto, né? Acabei de descobrir que eu gosto também, né? Desde que começou aí a inspiração do verbete, a gente vê o que pode fazer para ajudar. Isso vai ajudar na reurbanização, né? E um outro ponto também, que são os resultados. Então, não tem como a gente ver se nossas ações são cosmoéticas ou não, né? Diminuindo os erros, né, professora Dulce? Vendo os resultados que a gente vai tendo das nossas ações. O que a gente não pode é ficar paralisado ou desistir porque cometeu um erro, né? Viu o erro, desdramatiza, vamos em frente, vamos consertar o erro e vamos lá, não vamos, né, desistir do que a gente vê que é uma programação, né, max proex positiva, que vai ter resultado lá em outra vida, em outras vidas, sei lá, etc., por causa de erros que a gente vai cometendo no caminho. O negócio é ir ajustando o prumo, né? Faz parte do processo evolutivo, né? E dentro disso que você falou, né, Adriana, linkando com uma sua fala anterior sobre os princípios cosmoéticos, eu penso que é um parâmetro também importante a gente, tendo esses princípios já postos, né, pelo corpus da conscienciologia, a gente também tem os instrumentos das técnicas conscienciológicas para aferir o nosso grau de teática com isso, né? E isso é um bom parâmetro também, não é? Se a gente realmente está recuperando cons do nosso curso intermissivo, né? E aí cada um, não só o político intermissivista, ele vai refletindo sobre esses princípios quando ele vai colocando em prática. E aí ele vai vendo o resultado. Os colegas, né, o que eles podem fazer? Eles podem apontar, eles podem falar, eu acho isso, é o debate, né? Eu entendo dessa forma, na minha visão é cosmoético se fizer isso, não é? Mas é diferente da gente começar a ficar auferindo, né, nos nossos colegas, não só no político intermissivista, éticas do julgamento. A ética do julgamento é lá do passadão, né? Que a gente fazia o diagnóstico, não tinha cosmovisão, e pá, sentença, né? É coisa de juiz. Ao contrário, é o que o professor Valdo coloca no capítulo lá do Teática da Catarse Cosmoética. Dos 700 dos também, 700, né? dos 700. Que o orientador evolutivo, ele olha e ajuda a gente a pensar, né? Ele aponta. Aí a pessoa mesmo, a partir dessa reflexão, né, com os colegas que estão querendo auxiliar, ele vai chegar à conclusão, olha, esse erro eu vou ter que agora consertar da maneira A, vou ter que consertar da maneira B. Ela mesma dá o diagnóstico e faz a própria reconstrução do erro, né? Autoconsciência terapia, né? E assim vai. Ok? Professora Adriana, nós agradecemos muito, aguardamos os próximos verbetes. Pessoal, muito obrigado pela presença, pelos debates. Também aos nossos teletertulianos, a gente agradece muito a equipe do tertuliário e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. Obrigada. Na tertúlia de hoje nós tivemos 33 perguntas, 33 assinaturas no livro de presenças, 31 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Teremos em seguida 3 recados. Marlene Roque vai falar do curso Valores Evolutivos. Em seguida, Marguê Vasconcelos, curso Alta Evolução pela Autocosmoética. E o Gelson vai falar do curso do Perdão, da OIC. Boa tarde a todos. Em nome da Juriscons, Associação Internacional da Paradireitologia, eu venho convidar os colegas para o curso Valores Evolutivos. Você conhece os seus valores? Quais as maneiras de lidar com seu conflito de valores? Embasada na premissa de que os valores norteiam as nossas escolhas, as nossas decisões, interesses e prioridades, nós teremos no dia 27 e 28 de maio, este mês, o curso Valores Evolutivos. Os principais objetivos desse curso é promover mudanças na vida a partir da reciclagem de valores e desenvolver competências emocionais para ampliar a vivência de valores cosmoéticos.
O nosso professor é o professor veteraníssimo Roberto Almeida, e no dia 20 de maio ele vai estar fazendo uma palestra. A partir das 14 horas nós já estaremos na Juriscons, para as pessoas que se interessam pelo tema ter maior noção do que se trata esse curso. A Juriscons fica na Avenida Felipe Vancher, 6.200, ao lado da AIEC e da Consecutivos. Bom, para maiores informações, nós estamos sempre na Juriscons aos sábados e domingos, e então aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui pela Cosmoetos para divulgar o curso Autoevolução pela Autocosmoética. Nós vamos ter uma turma que começa agora dia 20 e 21 de maio. O assunto desse curso, ele vai estudar e trabalhar a autocosmoética de cada participante, com o objetivo de transformá-la num neo-hábito acelerador do seu processo evolutivo. Esse curso é composto por 3 módulos. No módulo 1, você vai trabalhar compreendendo a autocosmoética. No módulo 2, que vai ser dia 3 e 4 de junho, desenvolvendo a competência crítico-reflexiva cosmoética. E no módulo 3, nós vamos trabalhar criando neo-hábitos cosmoéticos. Então, estão todos convidados. O curso é no fim de semana, de 9 da manhã às 11h30, e depois de 14h30 às 17h, sábado e domingo. Os professores serão a professora Adriana Rocha, o Regson Alves. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, ou então pelo telefone 991294122, direto com a Cosmoetos. Obrigada, aguardamos vocês. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia, veio convidar vocês a participarem da consciencioterapia de grupo do Perdão, em Foz do Iguaçu. Os consciencioterapeutas Marco Almeida e Cici Lopes aprofundarão no emprego paraterapêutico do perdão. O grupo ocorrerá em 4 encontros semanais, nas quintas-feiras à noite, iniciando agora no dia 11 de maio. Para maiores informações, ligue ou envie o WhatsApp para o número prefixo 45 99 921 6664. Acesse também o Facebook da OIC e o site www.oic.org.br. Obrigado a todos. Para amanhã nós teremos o verbete Crescendo Assistencial, da especialidade Interassistenciologia, e a verbetógrafa a professora Gláucia Menezes. Aguardamos todos amanhã na tertúlia presencial e também enviando as suas perguntas online. Obrigada.